Fala, filhotes, estão vivos? No vídeo agora nós vamos falar um pouquinho sobre mito e realidade, segundo Mircea Eliade, debate de filosofia da editora Perspectiva, essa obra aqui. Esse é um pouquinho dela, então. Então, insistiremos mais adiante, nos capítulos 8 e 9, na história dos diferentes significados que se revestiu o termo mito no mundo antigo e cristão. Todos sabem que desde os tempos de Xenófanes, cerca de 565 e 470 a.C., que foi o primeiro a criticar e rejeitar as expressões mitológicas da divindade utilizadas por Homero e Hesíodo, os gregos foram despojando progressivamente os mitos de todo o valor religioso e metafísico, em contraposição ao logos. Assim como posteriormente à história, o mitos acabou por denotar tudo o que não pode existir realmente. O judeu-cristianismo, por sua vez, relegou para o campo da falsidade ou ilusão tudo que não fosse justificado ou validado por um dos dois testamentos. Não é nesse sentido o mais usual na linguagem contemporânea que entendemos o mito, mas precisamente não é o estádio mental ou o momento histórico em que o mito se tornou uma ficção que nos interessa. Nossa pesquisa terá por objeto, em primeiro lugar, as sociedades onde o mito é, ou foi, até recentemente, vivo no sentido de que fornece os modelos para a conduta humana, conferindo por isso mesmo significação e valor à existência. Compreender a estrutura e a função dos mitos nas sociedades tradicionais não significa apenas elucidar uma etapa da história do pensamento humano, mas também compreender melhor uma categoria dos nossos contemporâneos. Para nos limitarmos a um exemplo, o dos cargo cults da Oceania, seria difícil interpretar toda essa série de atividades insólitas sem nos referirmos à sua justificação pelos mitos. Esses cultos proféticos e milenaristas proclamam a iminência de uma era fabulosa de abundância e beatitude. Os indígenas voltarão a ser os senhores de suas ilhas e não mais trabalharão, pois os mortos se tornarão em magníficos navios carregados de mercadorias, iguais às cargas prodigiosas que os brancos recebem em seus portos. Isso porque a maioria desses cargo-cultos exige, por um lado, a destruição dos animais e utensílios domésticos e, por outro, a construção de amplos depósitos onde serão armazenadas as provisões trazidas pelos mortos. Um dos movimentos profetiza a chegada de Cristo a bordo de um navio cargueiro, outro aguarda a vinda da América. Uma nova era paradisíaca terá início e os membros do culto se tornarão imortais. Alguns cultos implicam igualmente em atos orgiásticos, pois as proibições e costumes sancionados pela tradição perderão sua razão de ser, dando lugar à liberdade absoluta. Ora, todos esses atos e crenças são explicados através do mito da destruição do mundo, seguido de uma nova criação e da instauração da Idade de Ouro, mito ao qual retornaremos mais tarde. Fenômenos similares ocorreram no Congo em 1960 por ocasião da independência do país. Em algumas aldeias, os indígenas retiraram os tetos das casas a fim de dar passagem às moedas de ouro que seus ancestrais fariam chover. Em outras partes, em meio ao abandono geral, somente os caminhos que conduziam aos cemitérios foram conservados, a fim de permitir que os ancestrais chegassem à aldeia. Os próprios excessos orgiásticos tinham um significado, pois, segundo o mito, ao despontar da nova era, todas as mulheres pertencerão a todos os homens. Tudo indica que fenômenos desse gênero tendem a tornar-se cada vez mais raros. Supõe-se que o comportamento mítico das antigas colônias desaparecerá depois que adquirirem sua independência política. Mas o que irá suceder no futuro mais ou menos distante não nos ajudará a compreender o que se passou. O que antes de mais nada nos interessa é captar o sentido dessas estranhas formas de conduta, compreender a causa e a justificação desses excessos. Compreendê-las equivale a reconhecê-las como fenômenos humanos, fenômenos de cultura, criação do espírito, não como erupção patológica de instintos, bestialidade ou infantilidade. Não há outra alternativa ou nos esforçamos por negar, minimizar ou esquecer tais excessos, considerando os casos isolados de selvageria destinados ao total desaparecimento depois que as tribos estiverem civilizadas, ou fazemos o necessário esforço para compreender os antecedentes míticos que explicam e justificam tais excessos, conferindo-lhes um valor religioso. Esta última atitude é, a nosso ver, a única que merece consideração. Somente quando encaradas por uma perspectiva histórico-religiosa é que formas similares de conduta poderão revelar-se como fenômenos de cultura, perdendo seu caráter aberrante ou monstruoso de julgo infantil ou de ato puramente instintivo. É isso aí. Isso é um pouco dessa obra, A estrutura dos mitos, a importância do mito vivo, do Mircea Eliade. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Se interessar pelo conteúdo do canal, só se inscrever, ativar o sininho, para os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários e o que você está achando dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. No mais, é isso aí.
Hasta la vista, babies, até a próxima.